Olá pessoal, como vocês estão aí todo mundo na quarentena, estudando de casa? A gente vai retomar nossa aula como se a gente estivesse mesmo na sala de aula, então eu vou passar para vocês o conteúdo que eu passaria na nossa aula de hoje. E aí a aula vai funcionar da seguinte forma: esse vídeo é uma apresentação de slides que eu vou gravar a tela e vou fazer a narração para acompanhar. E aí eu vou postar também no Ava o link para vocês baixarem essa apresentação em PowerPoint, caso vocês queiram acompanhar no PowerPoint, como vocês acharem melhor. E aí, antes de começar a aula, eu trouxe aqui algumas dicas de como a gente pode fazer esses estudos em casa da melhor forma, para a gente não ter prejuízos no nosso aprendizado, pelo menos no início desse período que a gente vai ficar em casa. Então, a primeira coisa que eu sugiro para vocês é que vocês escolham um lugar específico para assistir essas aulas. Então, ou no quarto, uma mesa que seja organizada, um lugar mais silencioso, que vocês possam ficar mais à vontade, ter mais privacidade para poder estudar. E aí a outra dica é para que vocês não estudem sentados ou deitados na cama. Essa é uma dica porque quando a gente está estudando deitado, a gente tende a ter mais sono. Então, vamos estudar sentado na cadeira, na mesa. E aí uma outra dica que é bem bacana, para que vocês não fiquem entediados com os vídeos, é na hora de assistir as aulas, não fiquem só olhando para a tela, ouvindo o áudio da explicação. Isso tende a que vocês se distraiam. Então, enquanto vai assistindo a aula e ouvindo o áudio da explicação, também façam anotações no caderno, para que vocês se sintam integrados à aula. Conforme eu vou falando, vocês vão lendo, vão anotando, como se vocês estivessem na sala de aula mesmo, que a gente sempre, quando está na sala, vai fazendo algumas anotações, então vamos seguir da mesma forma. E aí também é bacana determinar um horário para vocês assistirem essas aulas. Como a gente está postando as aulas como se fosse no horário de aula mesmo, então talvez o melhor horário seja o horário que vocês já iriam para a aula mesmo presencial. Estudar no horário que seria essa aula presencial faz com que seu cérebro ele já está acostumado que esse é o horário de sair de casa, de começar a absorver os conteúdos. Então, se vocês escolherem esse horário, se for possível, dentro de casa estudar nesse horário, é bacana porque o corpo já está acostumado a realmente tirar essa parte, esse período da noite para estudar. Mas o horário que vocês acharem bacana para assistir as aulas, que vocês se sentirem mais produtivos, o importante é que vocês assistam, participem, façam as anotações para que não seja perdido nenhum conteúdo, certo? Então vamos lá para a gente começar. Hoje a gente vai continuar nas fibras têxteis naturais. A gente já vem falando desde a aula passada dessas fibras, só que dessa vez a gente vai falar de fibras de origem animal. Na aula passada a gente falou das fibras de origem vegetal e agora a gente vai falar um pouco das fibras de origem animal, que são fibras que se originam, como o próprio nome já diz, através de animais. E aí a primeira fibra têxtil natural que a gente vai falar é a lã. A lã, a sigla dela é W. Essa sigla vem da palavra inglesa, a tradução da palavra em inglês. E aí, a lã, durante toda a evolução da humanidade, a lã ela sempre foi usada, ela sempre representou uma fibra que era usada na confecção das vestimentas, principalmente pela qualidade que ela tem de adequar a proteção ao corpo contra as mudanças do tempo. Então, a lã ela se apresenta uma fibra têxtil que tem grande capacidade de aquecer o corpo humano, então por isso ela sempre foi usada. E a fibra da lã, ela é uma fibra animal que, como todos imaginam, ela é obtida do pelo, geralmente um pelo macio e crespo que envolve o corpo de algumas espécies de mamíferos. E, por exemplo, a ovelha, o carneiro, lhama, são alguns animais que dá para extrair esse pelo e esse pelo se transforma em lã. E a lã, ela tem algumas fases da fabricação da sua fibra. A primeira é a tosquia,
que é tirar o pelo do animal. O animal vai ser tosquiado. Aqui tem até uma imagem de uma ovelhinha tirando o seu pelo. A pessoa vai cortando e vai tirando e ela vai ficando toda peladinha e esse pelo vai sendo retirado para depois virar lã. A próxima etapa é a lavagem. A lavagem, aqui tem uma imagem que está em uns tanques, mas ela pode ser feita de forma industrial. E o próximo passo é cardagem e penteagem. Esse processo pode ser feito ou de forma manual, que quase não é mais usado esse processo, só quando a lã é feita de forma mais artesanal, em casa, em pequenas comunidades, ou ela é feita de forma industrial. Aqui já tem uma máquina que faz esse processo. E esse processo serve para soltar as fibras da lã, para que elas fiquem finas, que elas fiquem paralelas, uma do ladinho da outra, para passar para a etapa seguinte, que é a fiação, para transformar essa fibra em um fio. Então, ela passa por essas 4 etapas, a fibra, depois que sai do animal, para se transformar no fio. E aí, os países que tradicionalmente eles lideram a produção da lã Austrália, Nova Zelândia, Rússia, Argentina, Uruguai. No Brasil, o Rio Grande do Sul ele contribui com quase toda a produção do país, só que as fiações e as tecelagens elas ficam em São Paulo. Então, os animais são criados no Rio Grande do Sul, é tirado o pelo desses animais e aí é enviado para São Paulo, para as indústrias, então, fiarem e depois tecer e transformar isso em um tecido. E aí alguns tipos de lã são mais apreciados. E esses tipos, eles diferem por conta do tipo do animal. Aqui tem o caso dos carneiros de origem inglesa, Leicester e Lincoln, que são 2 tipos de carneiros que têm uma lã que é mais apreciada. E também os carneiros de origem espanhola, que tem o nome merino, que tem uma lã um pouco mais fina. E aí, as fibras têxteis, elas podem ter algumas diferenciações, e essas diferenciações classificam essa fibra na hora da venda, no comércio. Como a gente falou sobre a fibra do algodão na aula passada, que quanto mais longas são as fibras, mais caro é a fibra de algodão. A gente até usou o caso do jogo de cama da Amy Martin, que tinha aquele fio egípcio. Então, a lã também tem essa diferenciação e, de acordo com a classificação da fibra, é o preço que ela vai ter de venda. Então, ela pode ser classificada de acordo com categorias, e essas categorias elas são determinadas através da origem do animal, das regiões do corpo. Então, tem algumas regiões do corpo do animal que a lã obtida daí é mais nobre do que outras. E o período de crescimento. Então, depende do quanto esse animal e a lã cresce para determinar qual categoria ela faz parte. E aí, cada categoria tem as suas classes. As classes, elas são determinadas pela finura média das fibras. Então, cada categoria tem as suas classes e dentro dessas classes as fibras são definidas de acordo com a finura de cada uma. E aí, os tipos de lã também pode ser classificado em 5 tipos, de acordo com o comprimento, a resistência, a pureza. Tem algumas características que fazem com que elas se encaixem nesses diferentes tipos. Então, ela pode ser supra, que esse é o tipo com valor comercial mais alto, especial, boa, corrente ou mista. Então, são esses 5 tipos. E essa é a mais nobre, mais cara, e essa que tem o menor valor comercial. Então, essas são as classificações pelo qual a lã pode passar. E aí, a lã, ela pode ser tanto das ovelhas, como a gente viu lá no início, mas ela pode ser retirada. Tem outros tipos de fibras que são semelhantes à lã, que podem ser retiradas de outros tipos de animal. Um exemplo de um outro tipo de lã, de uma outra fibra semelhante à lã, é a do mohair. O mohair ela é uma fibra que é obtida de uma cabra angorá, que se chama, e ela é nativa da Turquia.
A fibra do mohair é bem semelhante à lã, só que ela tem menos escamas. Lembra que acho que na primeira aula a gente falou um pouco sobre isso das escamas. Uma fibra, ela tem as escamas em volta, como se fosse o nosso cabelo. Se a gente pesquisar uma imagem ampliada de um fio de cabelo, ele tem as escamas. Quanto mais abertas são as escamas de um fio, de um pelo, mais áspero esse fio é. E quanto mais fechadas essas escamas forem, ou menores, mais lisa essa fibra é. E aqui, no caso do mohair, ele tem menos escamas do que a lã. Então, ela é uma fibra um pouco mais lisa, que tem mais reflexão, então ela reflete um pouco mais o brilho e faz com que ela tenha um toque um pouco mais agradável do que a lã. Ela, então, é obtida de um tipo de cabra que se chama angorá. E um outro tipo que também é bem conhecido é a cachemir. A gente ouve muito falar esse nome. A cachemir, ela é obtida de uma cabra também, que tem o mesmo nome, se chama uma cabra cachemir, e ela vem de uma região que também tem o mesmo nome, que é de Caxemir, no Tibete. Então, essas cabras, para poder resistir ao frio, já que elas ficam em montanhas que tem quase 5.000 metros de altura, ela é recoberta por uns pelos bem finos e que aquecem bastante. Então, esses pelos são retirados, não é preciso tosquiar o animal, não é preciso cortar esses pelos. Esse animal é penteado e o fio que cai do penteado dos animais, desses animais, é que é transformado nessa lã cachemir. Então, a cachemir, essa fibra têxtil, ela é muito nobre, porque ela aquece de forma suave. E aí tem algumas pesquisas que dizem que a lã, a cachemir extraída de algumas cabras brasileiras, são as mais nobres do mundo. São alguns estudos recentes que mostram que essa fibra é uma fibra a fibra mais fina que existe das cabras brasileiras. Aqui tem até uma foto de uma dessas cabras, com uma carinha bem simpática, olhando pra gente. E essa é uma das cabras dessa pesquisa, que o pelo é retirado e ele é uma fibra extremamente fina, muito mais fina do que as fibras que já são conhecidas mundialmente pela sua nobreza. Então, é um tipo de cachemir que está sendo estudado no Brasil. E aí, tem um outro tipo também que a gente ouve muito, que é a pashmina. A pashmina, ela segue o processo muito parecido da cachemir, que é também extraída de algumas cabras da região do Himalaia. E os produtos produzidos com essa fibra, ele tem altíssimo custo e excelente qualidade. Então, às vezes a gente ouve falar em pashmina, mas pashmina não é um lenço. Pashmina não é um produto, um tipo de produto. A pashmina é a fibra do qual geralmente são feitos alguns lenços, algumas echarpes de marcas mais nobres. Então, a pashmina, ela é uma fibra, ela não é esse acessório. E aí, a pashmina também é retirada de algumas cabras. Aí a gente tem aqui algumas fotos de outras cabras muito simpáticas e fofas. E essas são algumas fotos dessas cabras bebê, e depois que elas crescem, os pelos são retirados. Mais uma imagem aqui de uma cabra muito fofa para deixar a nossa aula mais simpática. E aí também a gente tem a lã que pode ser retirada da alpaca. A alpaca também é um outro tipo de animal que ele é encontrado no Peru. Então, a lã de alpaca, ela é uma importante fonte de renda para a economia do Peru. E eles produzem alguns produtos que têm essa característica bem cultural, com alguns traços bem marcantes da etnia. E a alpaca, diferente das outras fibras que a gente acabou de ver, da pashmina, do cachemir, os animais eles são tosquiados, então é retirado do corpo do animal esse pelo, e essa tosquia é feita em média de 2 em 2 anos, e em cada vez que eles são tosquiados, fornece em média
3 quilos de fibra por animal. Então, é bastante fibra que é retirado de cada um para transformar isso depois na lã de alpaca. Aqui uma outra foto de uma alpaca também. Ela é bem semelhante à lhama. Essa também é uma foto de uma alpaca bebê para deixar nossa aula mais fofa. E ela é, depois que cresce, também o pelo é tosado, retirado do corpo para transformar em lã. E a lhama também pode ter a sua lã transformada em uma fibra têxtil. E aqui tem uma foto dessas lhamas depois de serem tosadas, elas estão com o corpo sem nenhum tipo de pelo, só um pelinho na cabeça, que deve ser talvez por algum tipo de higiene, alguma coisa assim, para proteger esses animais, e tira todo o pelo do corpo e isso se transforma numa lã. A lã é bem parecida com a lã de alpaca, só que a lã das lhamas, elas produzem um tecido um pouco mais forte e grosso do que a lã de alpaca, mas é um esquema muito parecido e também é uma lã que fornece, que também participa do processo de economia do país. E uma outra fibra têxtil que também ela tem origem animal é a seda. A seda, ela tem essa sigla SE, e a palavra seda é usada para determinar as secreções que são produzidas por alguns tipos de lagartas. Então, a seda, ela é uma secreção que essas lagartas liberam, e essa secreção é que é transformada no fio para virar o tecido depois. A fibra da seda, ela é um filamento contínuo de proteína, que é composta de duas partes. Uma parte é a fibroína e outra a sericina. Então, na fibra tem também alguns vestígios de cera, de gordura, de sais, e essa foto é do bichinho da seda depois de transformado em borboleta. A lagarta da seda, ela se isola no casulo, esse casulo que depois se transforma na fibra, e depois, quando ela sai do casulo, ela sai com essa forma dessa borboletinha branca aí. Só que essa forma de borboleta é uma forma extremamente rara. A lagarta da seda não chega a se transformar nessa borboleta, e mais pra frente a gente vai ver, vou mostrar para vocês entenderem por que ela não chega nesse estágio da vida, o bicho da seda. E qual é o histórico da seda? Como que a seda surgiu? Então, a descoberta da seda, ela data de aproximadamente uns 2.600 anos antes de Cristo, que foi quando os chineses descobriram que dava para fabricar um tecido com essa fibra. E aí, os chineses, eles queriam guardar esse segredo só para eles, para que só eles vendessem a seda, mas aí um cara chamado Justiniano, que é esse cara da foto, no Império Bizantino, ele era o líder do Império Bizantino. Então, o Justiniano, ele queria produzir a seda no império dele. Então, o que ele fez? Ele pediu para que 2 frades fossem até a China, e esses 2 frades, eles foram com cajados e eles roubaram alguns casulos e colocaram os casulos dentro dos cajados para que eles pudessem levar para o Império Bizantino esses casulos. E aí, chegando no Império Bizantino, eles começaram a produzir a seda lá também, e essa produção foi se disseminando para outros lugares do mundo com o tempo, até que vários países do mundo já produziam a seda, não era mais uma exclusividade da China. E aí, conforme o tempo foi passando, as técnicas foram se aprimorando da produção da seda, e aí chegou o período da Segunda Guerra Mundial. Olha, vários efeitos tecnológicos do PowerPoint para aparecer as imagens nessa apresentação de slides. E aí, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a seda, ela sofreu um período de declínio na sua produção. Ela era produzida nessa época, na maioria no Japão,
só que as fronteiras eram muito complicado para levar esse material de um lugar para o outro. Então teve até um período que as autoridades proibiram o uso da seda, porque ela tinha que ser destinada, o pouco que conseguia chegar nos outros países tinha que ser destinada exclusivamente para uso de guerra. E aí, tem até um caso que eu contei na sala para vocês, que é o caso das meias de seda. As meias eram produzidas sempre em seda, antes da guerra, e elas tinham essas costuras características atrás. Ela não era produzida inteira, precisava de uma costura para fechar o contorno da perna e precisava também ela tinha um ajuste no calcanhar, que era para que elas durassem mais com o uso de sapato de salto, para que o salto não danificasse as meias de seda. Só que como a seda estava sendo usada só para a guerra, quase não tinha seda sendo produzida, a indústria começou a fazer pesquisas para descobrir o que poderia substituir então a seda, já que não dava mais para usar esse material. E aí foram descobertos alguns materiais sintéticos, que é o caso do nylon. É um material sintético usado até hoje, substituiu a seda, era muito mais barato e começou a ser usado então na guerra para paraquedas e coisas do tipo, no lugar da seda. Mas para as meias, as mulheres tiveram que usar alternativas diferentes. E aqui mostra a alternativa de fazer o risquinho atrás das pernas, já que não tinha o risco da costura das meias. Então elas faziam com lápis os risquinhos. Até aqui aparece a moça fazendo com um instrumento para esse risco sair retinho e não errar. Então era preciso algumas alternativas. E aí, nessa época, novos materiais foram surgindo, então, para substituir o uso da seda. E como a seda é obtida? Como esse bichinho se transforma e o que acontece com ele para que o casulo se transforme numa fibra posteriormente. Então, o bicho da seda, desde que ele sai do ovo, ele passa por várias modificações, que é o que é chamado de metamorfose, que vai levar esse bichinho da fase de larva até a fase de mariposa, que é aquela foto que tinha no início da explicação sobre a seda. Então, essa larva, quando ela nasce, ela é de uma cor um pouco mais escura e é uma larva bem pequena. Conforme ela vai crescendo, sofrendo algumas mudas, ao fim de cada muda, ela vai se alimentando cada vez mais. E o ciclo de vida do bicho da seda é um ciclo muito curto. Então, com 30 a 35 dias, desde que saiu do ovo, essa lagarta ela já atingiu a idade adulta e ela, nesse período, está se alimentando muito para crescer. Ela está crescendo muito e aumentando muito o peso. E aí, num determinado período, ela deixa de se alimentar e ela vai começar a fiar. Ela vai começar a formar o seu casulo. Esse casulo que é o que vai se transformar na fibra da seda depois. Ela vai secretando uma substância, essa substância ela vai se envolvendo, conforme ela solta essa substância, ela vai endurecendo em contato com o ar e faz o casulo, faz essa coisa que vai envolver essa lagarta. E dentro do casulo, durante o processo de tecer, de fiar esse casulo, ela perde quase 50% do seu peso e ela vai ficar de 3 a 5 dias produzindo esse casulo. No fim desse período, a lagarta fica completamente visível e o casulo ele se transforma numa bolinha de seda, que é resistente ao tato, você pode tocar que ele não se desmancha. Tem o formato de um ovo e normalmente é branco ou amarelo. E aí a lagarta vai ficar ali dentro do casulo até chegar a hora de sair, porque ela passou por essa metamorfose e se transformou em borboleta. Então, a lagarta vai viver o que a gente está vivendo nesse momento. Todo mundo
encasulado dentro de casa, com a diferença de que a lagarta, quando ela começa a produzir o seu casulo, ela para de se alimentar. E provavelmente a gente, muito pelo contrário, está se alimentando cada vez mais dentro do nosso casulo dessa quarentena. Mas enfim, a lagarta dentro do casulo, ela se transforma no que a gente chama de pupa ou crisálida. A crisálida é uma das fases da metamorfose do bicho da seda antes de virar borboleta. E aí, para produzir isso em cativeiro, para que o produtor consiga fazer com que as lagartas se reproduzam e criem cada vez mais os seus casulos, é criado uma casinha semelhante a essa, que são vários espacinhos onde a lagarta sobe e começa a montar o seu casulo. E aí, depois desse casulo pronto, qual é o desafio dele? É que a mariposa, ela não pode chegar nessa fase, a crisálida não pode chegar na fase de mariposa e romper o casulo, porque, como a gente já disse, vem dizendo em todas as aulas, quanto mais longa é uma fibra, melhor é o seu valor de mercado. Então, se a lagarta rompe o casulo para poder sair dali como uma mariposa, ela rompe também as fibras. E daí, na hora de desfiar esse casulo e transformar isso numa fibra, ela vai estar rompida e as fibras vão estar curtas. As fibras curtas valem menos. Então, o que é preciso fazer? Matar a crisálida ainda dentro do casulo. Ela geralmente é colocada num ambiente com vapor, uma água bem quente, para que as crisálidas morram ali dentro. E nessa água quente já começa a dissolver as fibras que envolvem o casulo, os materiais que são mais endurecidos, e eles vão se soltando ali para que o fio da seda comece a soltar desse formato e seja possível, como se fosse fazer o caminho inverso que a crisálida fez. Ela fiou todo esse casulo e transformou essa secreção no casulo, e aí a indústria de fiação vai tirar essa fibra desse formato e transformar num filamento longo, que é a fibra da seda. E aí eu trouxe aqui um videozinho pra gente assistir que mostra um pouco sobre como é esse processo da fiação da seda. Eu vou dar o play pra gente assistir junto aqui. Ele tem um probleminha de som e logo o som volta ao normal. Os produtores dão sequência na criação do bicho da seda. O tratamento é especial e o ambiente deve ser bem arejado. O cuidado com a alimentação é fundamental. Aqui, as larvas recebem as folhas de amora sempre frescas e no mínimo 5 vezes ao dia. Quanto mais você trata, mais elas comem. Dia e noite, se tratar a noite inteira, elas comem a noite inteira também. Toda essa alimentação é necessária, principalmente para garantir a qualidade do fio e definir o preço do casulo. Sendo uma folha de qualidade, o casulo vai dar bem melhor, né? Agora, com uma folha muito inferior, vai dar um casulo bem baixo, teor baixo. E o rendimento diminui. E diminui o rendimento também. Por isso, o trabalho aqui no campo não para. Toda a família é envolvida no cuidado e tratamento das larvas até o fim das fases. Esse produtor tentou várias culturas, mas o bicho da seda foi a atividade mais rentável. Estava tendo calote nas atividades, então eu passei a seda. Aí procurei a Bratac, né? Aí vieram aqui, olhei o lugar, olhei o terreno e falou, dá para fazer um barracão aqui.
E quem mais ajuda ele no trabalho é a mulher, que trocou a cidade pelo campo. Aí eu trabalhava para fora, né? Aí aumentou mais aqui o serviço, a mora, a gente conseguiu aumentar mais. Aí o ganho foi mais, né? Do que eu sair para fora. Então era melhor eu e o meu esposo ficar aqui junto, né? Que a renda aumentou mais do que quando eu estava na cidade. Um ponto em comum com todos os produtores é o tamanho da propriedade. A dedicação é exclusiva e a plantação é somente de amoreira. São nessas esteiras que as larvas ficam até a chamada quinta idade. É quando estão com um tamanho 70 vezes maior, quase prontas para subir nessas estruturas. Conhecidas como bosques, é aqui que vão formar os casulos. Nesta outra propriedade, em Mandaguaçu, o seu Nilson já está na atividade há 30 anos. Por isso, habilidade e experiência não faltam. Nessa fase, o produtor consegue ver se os bichinhos estão prontos ou maduros. Aí depois que ela sobe, cada largata, acha um quadradinho desse que a gente chama de apartamento e cada um vai fazer a sua casinha, o seu casulo dentro do seu apartamento. Em média, são 3 dias para o casulo ficar pronto. Um fio de qualidade pode medir até 1,5 km de extensão. Maior qualidade e evitam o desperdício. Por último, são passados em uma máquina para retirar o excesso de fio e limpar os bosques. O trabalho do sericultor está quase terminando. Daqui, os casulos seguem para uma unidade responsável pela compra do produto. Quando chega nesse local, o produto é pesado e classificado. Aqui é realizada uma amostragem para definir o preço por quilo. Agora, toda essa produção é transportada para a linha industrial e é lá que vamos conhecer como o casulo é transformado em fio de seda. Achar a ponta do fio de um casulo parece uma tarefa impossível. Até hoje, nenhum maquinário inventado foi capaz de encontrar onde tudo começa, com qualidade. Imagina quando é para desenrolar uma quantidade estocada em um barracão como esse? Afinal, o que é usado para achar a ponta do fio? É o que nós vamos ver a partir de agora. Os casulos de cada produtor passam para a linha industrial. A Bratac é a empresa responsável por essa etapa. Localizada em Londrina, a fiação de seda recebe a produção de quase todo o Paraná. Em todo o estado, famílias em 181 municípios criam o bicho da seda. Só em 2014 foram 2,5 toneladas de casulos. A maior concentração está na região de Maringá, 1/3 de toda a produção. Recebemos por tipo de casulo e nós secamos por tipo também, para guardar. E depois nós fazemos uma reinspeção para que a gente possa fazer o processo de mistura após a secagem. Os casulos são classificados em todas as etapas e podem ficar estocados por até 1 ano. Aqui passam por uma avaliação rigorosa. Estrutura, cor, peso e uma série de critérios que são fundamentais para o fio de qualidade. Aí em seguida a gente faz a retirada dos casulo com defeito de bosque, camada fina, os tipos de defeito que é de acordo com o padrão visual daqui do setor. Os casulos passam agora por um processo de seleção. Os que apresentam alterações são passados para fazer outro tipo de fio. A gente faz a seleção do casulo, tirando todos os defeitos que é encontrado no meio dos casulos idosos. Para garantir a nossa qualidade do fio. E para entrar na linha industrial, a matéria-prima passa por um cozimento a vapor. Aqui
são mergulhados em altas temperaturas que podem chegar até 98 graus. Esse processo de cozimento até 98 graus é para que a fibra do casulo se solte com mais facilidade. Só a partir dessa etapa que o casulo começa a ser desenrolado. Quem olha esses simples objetos lembra daquelas antigas vassouras feitas de palha. Não imagina que é essa a ferramenta usada para achar a ponta do fio. Com cerdas grossas e feitas de palha de arroz, a vassourinha, como é conhecida, é usada há 75 anos no processo de fiação de seda. A função das vassourinhas é fazer o vassouramento para retirar as partes sujas, né? Para achar as pontas. Depois de achar as pontas, ele vai passar para esse recipiente, né? Para que esse casulo bom, né, com ponta, seja levado até as caixinhas alimentadoras para as meninas processar o fio, fazer o fio de seda. Modernos maquinários dão sequência no desenrolar dos fios. Para formar um único fio, é necessário 7 casulos. Aqui, as colaboradoras fazem papel fundamental na fiação. Com experiência e habilidade, quando o fio apresenta algum tipo de nó, elas conseguem unir e continuar o trabalho. O fio eu interrompi o fio que subiu até o carretel por causa do fuxi, uma bolinha de um trançado, um embaraço dos fios. Aí a gente tem que parar, aí a gente faz um nó e solta os papelés para subir o fio novamente. Os carretéis estão prontos. Agora, todos os fios são passados para as meadas. Nós fazemos o repasse das meadas para o carretel de madeira, para depois costurar as meadas e mandar para a embalagem. A fiação chega na fase final. Daqui é feita a tecelagem e depois são embaladas para exportação. Da larva até a seda. Depois de todo esse ciclo, o fio está pronto. Daqui, 90% da produção é exportado para a França e Europa. E o processo ainda não acabou. Lembra dos bichinhos dentro dos casulos? Eles também têm destino certo. Depois de cozidos e desenrolados, as crisálidas são transformadas em ração para peixe. A crisálida é secada, já vai embalado um saco de 20 quilos para exportação. E todo o restante da matéria-prima também não é desperdiçado. Boa parte do outro tipo de fio são aproveitados por artesãs para a confecção de peças. Cada um tem seu tear e faz na casa, né? Aí quando faz uma reunião, a reunião é tudo feita aqui na Dona Alice, né? E os pedidos é conforme é vendido lá fora. A cooperativa já existe há 8 anos. A Cooperativa Artesãs Brasil nasceu de uma iniciativa aqui da incubadora. Nós vimos nessa cooperativa a oportunidade de criar a oportunidade de emprego e renda para as mulheres moradoras de área rural. Fizemos esse trabalho com a cooperativa, elas começaram exportando os cachecóis para a França, depois nós desenvolvemos uma forma de atuação em que elas se credenciaram para vender cachecóis na Copa do Mundo. É uma forma que nós encontramos de mostrar aos empresários aqui da região que a produção de artigos de seda, a partir da identidade que nós podemos dar ao fato dos produtos serem produzidos aqui na região, ela atrai a atenção e é uma alternativa de comercialização agregando valor à produção. Do campo ao produto final, o Paraná é destaque. Daqui sai não só 90% de toda a produção do Brasil, como também o melhor e o mais nobre fio do mundo. E vocês viram que essa produção é feita aqui em Londrina, a fiação, que é feita aqui na Brataque, na nossa cidade, que é referência em produção da seda no Paraná e também no mundo todo. Então, é bem bacana a gente conhecer que tem uma empresa tão perto da gente que produz um fio que é referência. E aí, além das fibras naturais produzidas de forma
vegetal e animal, a gente também tem a fibra têxtil natural produzida a partir da origem mineral. A origem mineral é que vem de algum tipo de um minério, de uma rocha. E é bem difícil a gente imaginar que dá para extrair uma fibra têxtil de uma rocha. A gente tem aqui a fibra de amianto. Na foto da rocha dá para a gente já perceber o que seriam mais ou menos essas fibras têxteis. E a fibra de amianto, ela tem uma grande resistência. Isso faz com que esse material ele seja muito usado na confecção de alguns revestimentos protetores contra fogo e substâncias ácidas. O amianto ele é constituído por vários minerais fibrosos que pertencem ao grupo dos silicatos. A estrutura do amianto ele permite que a gente obtenha algumas fibras que têm comprimento e espessura que são variáveis, e as propriedades físicas do amianto faz com que ele seja usado em diversas situações. Essa fibra não vai ser usada para produzir uma roupa, por exemplo, mas é uma fibra têxtil que a gente usa, que é usado na construção civil, pode ser usado em algumas telhas. Hoje em dia, a fibra de amianto já não é tão usada, porque com o tempo se descobriu que o processo de mineração, de obter essa fibra, é altamente cancerígeno para quem trabalha nessas mineradoras. Então, a fibra de amianto já não é mais tão usada. Inclusive, essa telha da foto que eu peguei, ela já não é feita nessa fibra, é feita de um outro tipo de material. Mas eu quase não encontrei fotos feitas com a fibra de amianto original para trazer aqui para vocês verem. Mas para vocês conhecerem que existe uma fibra têxtil que é tirado de uma rocha, que ela solta esses pequenos fiozinhos que são usados na construção civil. E aí, com a fibra de amianto, com essa fibra de origem mineral, a gente fecha as nossas fibras que são de origem natural. E aí a gente passa depois para as fibras que não têm origem natural, que são as fibras sintéticas, artificiais, que aí a gente entra na próxima aula, a gente vai estudar um pouco mais essas fibras. E aí, o que é preciso fazer depois de assistir a essa aula, essa videoaula aqui que eu gravei para vocês? No AVA, tá postado o link do Drive, onde vocês vão encontrar os textos com as propriedades de cada fibra. Lembra que no fim da aula, que na aula passada, depois da explicação, a gente começou a montar a nossa tecidoteca do algodão e eu entreguei um xerox para vocês que tinham as propriedades de cada fibra, que era elasticidade, resistência, as formas de manutenção. Então lá no AVA tem um link que vocês vão clicar e vão conseguir baixar os arquivos referentes às fibras dessa aula aqui. Algumas fibras eu não coloquei, como por exemplo o amianto eu não coloquei lá, porque vocês não vão encontrar na loja para comprar, para colocar na nossa tecidoteca. Mas as outras fibras, algumas das que vocês já tinham e outras que depois, quando o comércio voltar ao normal, a gente também vai conseguir comprar na loja, estão lá para vocês já adiantarem. E aí, como a gente não vai conseguir fazer esse processo de tingimento e teste de calor em casa, talvez porque vocês não é adequado que vocês façam sozinhos em casa, aí vocês já vão adiantando a parte que dá para adiantar, que é cortar já o papel ou a cartolina que vocês estão usando no formato, já colocar os nomes das fibras, preencher as informações e especificações de cada uma dessas fibras, para que a gente adiante essa parte. E aí isso faz que quando a gente voltar para a nossa aula em sala de aula, essa parte já esteja adiantada. E aí, a partir das 19 horas, eu vou estar online nesse grupo do Skype, que eu mandei para representante de turma já o link. E aí, todo mundo entra nesse grupo no Skype para a gente trocar algumas informações, para conversar, tirar alguma dúvida que vocês queiram tirar lá. E por esse grupo, a gente consegue conversar de uma forma mais direta, tirar as dúvidas. Nesse horário das 7 às 10,
eu tô sempre online, mas se vocês quiserem mandar alguma questão em outro horário, aí depois quando eu entrar eu consigo olhar e responder para vocês. E vamos lembrar sempre da gente ter os nossos cuidados de segurança, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, evitar aglomerações e vamos continuar estudando as nossas aulas porque a gente não tá de férias, certo? Então a gente se encontra no grupo do Skype mais tarde.